Você sabia que os rins são órgãos muito importantes que funcionam o tempo todo para limpar seu sangue e manter o corpo saudável? Mesmo assim, muitos hábitos comuns podem prejudicar os rins sem que a gente perceba. No vídeo de hoje, vou explicar 9 hábitos que podem estar fazendo mal aos seus rins e, principalmente, como você pode mudar isso com facilidade. Vamos juntos cuidar da sua saúde. O que são os rins e para que servem? Os rins são 2 órgãos em formato de feijão, localizados na parte de trás do abdômen, um de cada lado da coluna. Eles funcionam como filtros do nosso corpo, limpando o sangue, retirando o excesso de água, sal e toxinas. Além disso, ajudam a controlar a pressão do sangue, produzem hormônios que regulam a produção de glóbulos vermelhos e mantêm o equilíbrio dos minerais importantes, como o potássio e o cálcio. Por que cuidar dos rins é tão importante? Quando os rins não funcionam bem, o corpo começa a acumular toxinas, causando inchaço, cansaço, pressão alta e problemas nos ossos e no coração. A doença renal crônica, que é a perda lenta da função dos rins, pode passar muitos anos sem sintomas claros, por isso é chamada de doença silenciosa. Só quando está muito avançada é que aparecem sinais mais evidentes, o que dificulta o tratamento. 9 hábitos que prejudicam os rins e como evitar cada um deles. Primeiro, beber pouca água. A água é o principal veículo que ajuda os rins a eliminar as toxinas. Quando não bebemos o suficiente, a urina fica concentrada, aumentando o risco de formação de pedras nos rins e infecções. Beba água em pequenas quantidades durante o dia. Uma boa meta são 6 a 8 copos, dependendo do seu corpo e do clima. Se você tem alguma doença, pergunte ao médico qual a quantidade ideal. Segundo, segurar a urina por muito tempo. Quando seguramos a urina, a bexiga fica cheia demais e pode haver refluxo da urina para os rins, aumentando o risco de infecções e de dano renal. Sempre que sentir vontade de urinar, procure ir ao banheiro. Não deixe para depois, mesmo que esteja ocupado ou fora de casa. Terceiro, fumar. O cigarro prejudica os vasos sanguíneos, dificultando a chegada de sangue limpo aos rins. Além disso, aumenta o risco de pressão alta e diabetes, que são as maiores causas de problemas renais. Se você fuma, pense em parar. Peça ajuda a profissionais e familiares. Parar de fumar melhora muito a saúde geral, inclusive dos rins. Quarto, usar remédios sem orientação médica. Medicamentos comuns, como anti-inflamatórios, analgésicos e alguns antibióticos, podem prejudicar os rins se usados em excesso ou por muito tempo. Nunca tome remédios por conta própria. Se precisar de remédio para dor ou inflamação, consulte seu médico para usar com segurança. Quinto, exagerar no sal. Comer muito sal aumenta a pressão arterial, que sobrecarrega os rins e pode causar danos irreversíveis. Use menos sal na comida. Evite alimentos processados, como embutidos, enlatados e fast food, que costumam ter muito sal escondido. Sexto, dormir mal. Dormir pouco ou ter sono de má qualidade prejudica todo o corpo, inclusive a função dos rins. O sono ajuda o organismo a se recuperar e a manter o equilíbrio. Procure dormir de 7 a 8 horas por noite. Crie uma rotina para dormir, desligando eletrônicos pelo menos 1 hora antes e mantendo o quarto calmo e escuro. Sétimo, comer muita carne vermelha ou proteína animal. O excesso de proteína exige mais trabalho dos rins para eliminar os resíduos. Isso pode acelerar o desgaste renal, principalmente em quem já tem algum problema. Modere o consumo de carnes vermelhas e prefira proteínas vegetais, como feijão, lentilha e grão de bico, que ajudam a proteger os rins. Oitavo, consumir bebidas alcoólicas em excesso. O álcool desidrata o corpo e aumenta a pressão arterial, o que pode prejudicar os rins. Se beber, faça com moderação e sempre hidrate-se bem com água. Nono, vida sedentária, falta de movimento. Pessoas que não se exercitam têm mais chances de desenvolver pressão alta, diabetes e obesidade, problemas que prejudicam muito os rins. Caminhe ao menos 20 minutos por dia, faça alongamentos ou atividades leves que você goste. O importante é se mexer. Sinais de alerta que você não deve ignorar. Às vezes os rins dão sinais, mas não percebemos. É importante estar atento a inchaço nas pernas, pés, mãos ou rosto. Urina espumosa, com sangue ou muito escura. Dificuldade para urinar ou sensação de que a urina não sai toda. Cansaço excessivo, mesmo sem esforço. Falta de apetite, náuseas ou vômitos. Pressão alta difícil de controlar. Se perceber algum desses sintomas, procure um médico para investigar. Como prevenir problemas nos rins com hábitos simples.
Além de evitar os hábitos ruins, você pode fazer exames regulares, especialmente se tem pressão alta, diabetes ou histórico familiar de problemas renais. Manter uma alimentação equilibrada, frutas, verduras, cereais integrais e menos alimentos processados. Controlar a pressão e o açúcar no sangue para evitar sobrecarga nos rins. Evitar o excesso de cafeína e refrigerantes que podem causar desidratação. Manter o peso ideal, pois o sobrepeso prejudica os rins. Reduzir o estresse, pois ele afeta o corpo inteiro e pode influenciar a pressão arterial. Muitas vezes, os problemas nos rins começam de forma silenciosa e vão piorando aos poucos. Quando os rins perdem a capacidade de filtrar o sangue direito, substâncias tóxicas se acumulam no corpo, e a pressão arterial pode subir ainda mais, formando um círculo vicioso que agrava a situação. A doença renal crônica é uma condição que se desenvolve lentamente, em meses ou anos, e que pode levar à insuficiência renal, quando o rim para de funcionar. Por isso, é muito importante detectar problemas logo no começo, quando ainda há chances de reverter ou controlar. Quem tem maior risco? Algumas pessoas têm mais chance de ter problemas nos rins e precisam redobrar os cuidados. São elas: quem tem pressão alta, quem tem diabetes, açúcar alto no sangue, pessoas com histórico familiar de doença renal, quem tem obesidade, pessoas com idade acima de 60 anos. Se você se encaixa em algum desses grupos, conversar com seu médico para fazer exames regulares é fundamental. Como evitar o avanço da doença renal? Se você já tem algum problema nos rins, algumas atitudes podem ajudar a controlar e evitar que piore. Seguir à risca o tratamento indicado pelo médico. Manter a pressão arterial controlada, com dieta, remédios e exercícios. Cuidar do diabetes, controlando o açúcar no sangue. Evitar alimentos ricos em fósforo e potássio, se o médico recomendar. Beber água na quantidade adequada, pois a hidratação ajuda os rins a funcionarem melhor. Evitar bebidas alcoólicas e fumo, que aceleram o desgaste renal. Importância da hidratação adequada. Não é só beber muita água, mas beber a quantidade certa para seu corpo. Pessoas idosas, por exemplo, sentem menos sede, o que pode fazer com que bebam pouca água e desidratem sem perceber. Se você tem problemas renais, fale com seu médico sobre a quantidade ideal de água por dia, pois às vezes pode ser necessário ajustar para não sobrecarregar os rins. Movimente-se. O sedentarismo é um dos grandes inimigos da saúde dos rins porque contribui para a pressão alta, diabetes e obesidade, 3 vilões para a função renal. Exercícios leves, como caminhar, alongar e fazer atividades simples em casa, ajudam a manter o coração e os rins funcionando bem. Além disso, o movimento melhora a circulação e o controle do peso. Os sinais que não devem ser ignorados. Fique atento a mudanças no seu corpo que podem indicar problema nos rins. Inchaço no rosto, nas mãos, tornozelos e pernas pode indicar retenção de líquido. Urina com cor muito escura, com espuma ou sangue é sinal de alerta. Dor constante na região dos rins ou lombar. Falta de ar, fraqueza, cansaço constante. Dificuldade para dormir sem motivo aparente. Se você perceber algum desses sinais, procure seu médico para uma avaliação completa. Porque é importante não esperar para procurar ajuda. Muitas pessoas deixam para procurar o médico só quando sentem dor ou sintomas fortes, mas, como a doença renal é silenciosa, isso pode ser tarde demais. Quanto mais cedo for feito o diagnóstico, maiores as chances de controlar a doença e evitar complicações, como a necessidade de diálise, tratamento para substituir o rim. Exames simples que ajudam a cuidar dos rins. Exame de urina. Pode identificar proteínas ou sangue, indicando problemas. Exames de sangue. A creatinina e a taxa de filtração glomerular avaliam o funcionamento renal. Ultrassom dos rins. Detecta alterações na estrutura dos rins. Fazer esses exames regularmente, especialmente se você tem fatores de risco, ajuda a prevenir doenças graves. Resumo das principais dicas para proteger seus rins. Beba água ao longo do dia, mesmo sem muita sede. Nunca segure a vontade de urinar. Reduza o consumo de sal e alimentos processados. Evite fumar e beber álcool em excesso. Pratique atividades físicas regularmente. Durma bem, com horários regulares. Use remédio somente com indicação médica. Controle sua pressão e o açúcar no sangue. Consulte seu médico e faça exames de rotina. Gostou das dicas para cuidar bem dos seus rins? Lembre-se, cuidar da saúde é um gesto de amor por você e por quem você ama. Comece hoje mesmo a mudar pequenos hábitos e proteja seus rins para viver com mais qualidade e disposição.
Assista o vídeo que deixamos aqui na telinha. Ele está cheio de informações importantes para você identificar os sinais do seu corpo e prevenir problemas. Cuide-se bem, e até a próxima!